Com a estreia do novo Super Mario Bros., será que acabou a maldição dos videogames no cinema? Olá, meus amigos, sou Selby Pegoraro, jornalista pesquisador. Sejam bem-vindos aqui ao Animedic. De novo aqui as nossas mensagens protocolares, de não esquecer de deixar aí o seu like, compartilhar com os amigos, fazerem os comentários, que isso sempre ajuda aqui no crescimento do canal. Tivemos agora a estreia do novo Super Mario Bros., nova produção da Illumination, estúdio aí responsável por filmes bastante populares como O Meu Malvado Favorito, Os Minions, o Sing, o Lorax, entre outras produções. E é um filme que estava com um hype muito grande, uma grande expectativa, e eu vejo aí colegas um pouco perdidos aí em relação à questão da crítica, né, a reação dos críticos em relação ao filme, e também se é uma boa adaptação, né, em relação por ser de origem dos videogames. Então aqui eu não vou fazer um review do filme, mas sim falar um pouquinho dessa problemática da crítica e também da adaptação, lógico, de forma resumida aqui, que eu não vou dar uma aula sobre isso, né? Sobre a crítica, é importante ressaltar que a gente não tem uma crítica cinematográfica voltada para o cinema de animação com uma qualidade muito alta, especialmente no Brasil. Nos Estados Unidos já é difícil encontrar, já é uma coisa mais limitada. No Brasil, menos ainda. Então, não é surpresa que a gente não vai encontrar análises muito aprofundadas do ponto de vista da linguagem, das técnicas, enfim, da animação. São poucas pessoas que dominam isso. Quando a gente fala da crítica de cinema, né, da imprensa tradicional, o que a gente vê aqui dos canais do YouTube, dos blogs, enfim, que a gente encontra por aí, a gente tem, obviamente, uma comparação com o cinema tradicional, com os outros filmes, né? E há sempre um pouco de uma crítica um pouquinho mais dura em relação aos filmes da Illumination. Tem um pouco de razão nisso, porque a Illumination ela não está muito preocupada em fazer filmes muito sofisticados, não está preocupada em premiações. Então, por exemplo, quando tem premiação lá dos Annie Awards, que é o Oscar da animação, eles não estão nada preocupados em ganhar, eles gostam da vitrine de ter o filme exposto lá, mas não buscam uma vitória de prêmios, não. Eles estão importa mesmo é a bilheteria e provavelmente o faturamento dos seus produtos licenciados, né? Então, por isso mesmo, a gente tem que encarar os filmes da Illumination dessa maneira. Então, não é uma surpresa a gente ver, por exemplo, lá no Rotten Tomatoes, que é aquele site que compila, né, as críticas, a gente vê lá por volta, acho que de 50%, né? Então, os críticos não gostaram muito do Super Mario. Então, é um problema nessa questão da crítica, porque, a meu ver, a gente tem muito mais crítica, talvez até no âmbito acadêmico, né, com os artigos, com os capítulos, os livros aí mais focados em aspectos mais aprofundados da técnica e da linguagem, do que nos canais que a gente vê aí populares no YouTube, nos jornais, enfim, nas redes sociais. Agora, se a gente for partir um pouco do aspecto das adaptações, que é um outro problema sério que a gente tem com os videogames. A gente tem aí uma série muito longa de adaptações de games, né? Muitos colegas, enfim, pesquisadores e críticos também, gente que pesquisa cinema, vê o videogame como um próximo passo, né? Uma próxima moda depois dos super-heróis, né? De que a gente teria muitos filmes baseados em videogames no cinema e no streaming também, mas a gente vê que isso é bem difícil, né? As adaptações, elas não, nem sempre elas conseguem fazer um trabalho bem feito e nem atrair o público conforme o desejado. O próprio caso do Super Mario Bros., ele já teve um filme de 1993, que no Brasil ficou muito popular na sessão da tarde, né? O filme reprisou muitas vezes, não era um filme bom. Eu acho que eu assisti uma vez só esse filme e depois eu vi partes dele, né? Não gostava muito, mas justamente porque o videogame ele tem aquela especificidade de que parte da graça do que a gente vê desses jogos, né, dessas narrativas que são limitadas, é a parte da interação. É a nossa imersão naquele ambiente, né, interagindo com o personagem, com seus obstáculos,
é que torna aquela produção atraente. Então, quando às vezes isso vai ser adaptado para o cinema, isso acaba não sendo transferido de uma maneira muito atrativa, né? Muito confortável. Às vezes a gente até estranha, né? O que acontece muitas vezes é que o roteirista, enfim, a direção, quando eles vão discutir essa questão do filme, eles acabam se inspirando em outros filmes ou em outras produções para tentar fazer ali um calço criativo melhor para o público gostar mais. Se a gente pega, por exemplo, um Tomb Raider da vida aí, né, com a personagem Lara Croft, enfim, tem muito ali quando a gente viu a primeira adaptação para o cinema dos filmes de aventura, por exemplo, do Indiana Jones, entre outros, que fez com que o filme se tornasse muito legal de assistir. No caso do Super Mario, eu acho que a produção que eu mais gosto, e acho que muita gente também gosta, era o Super Mario Bros. Super Show, que foi uma série de 1989, e aqui no Brasil foi exibido pela TV Globo. Ela foi a parte da animação foi feita pela Sejong Animation, que é uma produtora da Coreia do Sul. Era uma série que misturava live action e animação e era bem criativo porque era uma coisa realmente bem debochada, né? Bem cômica mesmo. E isso eu acho que fez muito sucesso com as crianças e aqui no Brasil especialmente por causa da dublagem. A dublagem aqui ficou muito famosa e na minha avaliação até melhorou a série. O que você tá querendo fazer, ô seu dinossauro maluco? Você quer me afogar, é? Oh, mamãe sentiu tanta falta do seu filhinho. Mamãe? Cruz credo, tu não é minha mãe, não! Por exemplo, que teve que lidar também com essa coisa da limitação narrativa. A gente pode pegar, por exemplo, um Mortal Kombat, né? Que, enfim, é um jogo de lutas, né? Como é que você vai transferir isso para um roteiro, para um longa-metragem e tornar aquela história palatável, atrativa, né? É uma coisa muito difícil, né? Um outro exemplo, por exemplo, de filme que aí eu acho que foi muito mais positiva na adaptação, o Angry Birds, né, baseado naquele jogo do videogame lá dos passarinhos. Eu acho que ali teve uma solução muito legal de construção, né, de personalidade daqueles personagens e envolvido naquelas situações que faz com que a produção se tornasse mais atrativa. Isso é um problema sério, né? Mas a gente sabe que, se a gente for pegar, por exemplo, um caso aí do The Last of Us, por exemplo, que é um jogo muito popular e teve uma série também extremamente popular, que se tornou até uma coisa de forte engajamento nas mídias sociais, a gente viu que ali teve uma solução muito interessante de pegar o conteúdo narrativo do jogo, tem um pouco mais de conteúdo para trabalhar para a produção de uma série, e incluir ali várias camadas, né? Várias camadas narrativas, de representatividade, de situações e também de hype envolvido no meio, né? Porque acho que a série ela foi muito feliz também nessa evolução de também criar uma relação com o público de análises, de repercussões, de comentários do que vai acontecer depois, do que não ficou bem, o que ficou melhor, Então, toda essa discussão fez com que o The Last of Us fizesse muito sucesso. Então, isso é bem interessante para a gente notar como é complicado, como é complexo a adaptação de um jogo de videogame para uma outra linguagem, né? No caso de uma série ou de um filme. Um filme que eu gosto bastante é o Sonic, o filme, né? Que também é aquela mistura de live action com animação, que ali foi uma proposta de pegar um jogo cujo aspecto narrativo é muito limitado, né? Porque é um jogo ali que não tem muita historinha, né? Muito mais a graça tá na gente ali como jogador fazer o Sonic se movimentar e fazer as coisas. E ali eles transformaram numa situação ali do Sonic, né? Ter um companheiro ali, um ator live action junto com ele, né? Numa aventura ali cômica, né? Numa situação totalmente diferente do que se esperaria se fosse uma adaptação literal do jogo, e o resultado ficou muito bom. E vocês, meus amigos, deixem aí nos comentários se você assistiu Super Mario Bros, se você gostou, se você não gostou, dessas que eu citei aqui, se vocês têm algum comentário também, eu gostaria de ouvir mais a opinião de vocês aí, que mais para frente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa questão de adaptações, incluindo alguns de videogame, ok? Até a próxima. Jogar no chão.